Se você tem dificuldade em saber como funciona um injetor comorreio, de um modo geral, independente do fabricante, ou seja, conhecer a dinâmica de funcionamento de um injetor comorreio, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueça, curta este vídeo, compartilhe e não esqueça de deixar os seus comentários. O injetor, basicamente, ele está dividido em duas partes principais. A parte superior, onde nós temos aqui a bobina, a peça induzida, a válvula, que é parte da esfera, porque a válvula é composta de base e esfera, ou pode ser um injetor Euro 5 que não tem esfera, não importa, seja de bobina, seja um piezoelétrico, o princípio é o mesmo. Lembre-se que o detalhe que leva ao funcionamento de um injetor comorreio é a diferença de potencial hidráulico entre a pressão que está no reio, alimentando a parte inferior, que é o injetor, na câmara de pressão, mais propriamente dito o ombro da agulha do bico, e esta mesma pressão ela está na parte superior do bastão da válvula, ou do pistão da válvula, como você queira chamar. Ora, se nós temos uma pressão de 1000 bar neste ponto, nós temos aqui embaixo 1000 bar, temos aqui em cima 1000 bar, duas pressões iguais em sentido oposto se anulam. Então, quem é o diferencial para manter a agulha do bico fechada? A mola, que é denominada mola de marcha lenta. E aqui nós temos um calço que ajusta a tensão dessa mola. Mas para que você possa compreender a dinâmica de funcionamento, é necessário que você entenda que, para que haja injeção, é necessário que esta pressão na parte superior, que está no bastão, vá a zero, para que esta que se mantém possa vencer a força da mola e, consequentemente, fazer com que o bastão e a agulha do bico subam e aconteça a injeção. Então a dinâmica é muito simples. Para que haja essa diferença de potencial hidráulico, ou seja, a pressão do reio no ombro da agulha se mantenha e a pressão no bastão ou no pistão da válvula vá a zero, para que haja esse desequilíbrio de pressão e aconteça um momento de injeção, é necessário que a válvula descarregue esta pressão. Ao descarregar essa pressão, não vai perder pressão do reio, porque o furo de alimentação, aonde a pressão do reio chega na parte superior do bastão, ele é um furo calibrado aí de 40 centésimos, em torno aí de 50, 45, depende da aplicação. E o furo de retorno, que é onde vai se descarregar a pressão para que haja o diferencial de pressão, é em torno aí de 60, 70, podendo chegar até em 80, centésimos de milímetro esse diâmetro. Então, quais são os passos, as etapas para que a dinâmica de funcionamento aconteça? Vamos lá. Primeiramente, o módulo ele vai estar direcionado através de todas as informações do sensor de rotação, sensor de fase, pressão, ou seja, aonde vai ser determinado o tempo e volume de injeção. E quem vai determinar este pulso com essas características de tempo e volume, consequentemente, é o módulo, é a ECU, o módulo do veículo. O banco de capacitores ou o circuito de potência do módulo vai mandar um pulso elétrico. E o módulo ele tem uma capacidade de mandar uma tensão de 40 até 90 volts para injetores de bobina. Para injetores piezoelétricos, essa tensão pode chegar em 140 até 220 volts. Então é uma tensão interessante, porque a tensão que vai alimentar a bobina. Então vamos lá, observe. O módulo mandou um sinal de tensão em volts. Ora, se é de 40 até 90 volts,
A aplicação, o engenheiro, quando está projetando o sistema, ele vai determinar qual é o valor de tensão que vai gerar melhor performance de tempo e volume de injeção para a aplicação. Pode ser 45, pode ser 50, pode ser 90, 70. É a aplicação que define. E esta tensão será usada para pré-injeção, para injeção principal, para pós-injeção, ou seja, de acordo com a necessidade. Se nós temos, chegando agora na bobina do injetor, se nós temos uma tensão chegando, então nós vamos ter uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela tem um pico, porque a tensão máxima de atracamento é a tensão que vai fazer a bobina ser energizada com uma corrente alta, uma corrente que pode chegar aí a 25 amperes. Logo em seguida, esta tensão cai para a tensão da bateria, a tensão do sistema. Ou se o motor está funcionando, a tensão que o alternador está mantendo o circuito funcionando. Esta corrente passando pela bobina gera um campo magnético, que a peça induzida através do prato induzido vai levantar, ok? E vai descarregar esta pressão. Quando a esfera ou a válvula é atraída, sobe pela ação do campo magnético da bobina, consequentemente esta pressão cai. E observe aí, ó, a peça induzida sobe, ou seja, ela subiu aqui. Vejam um detalhe interessante. Primeiro vem um pulso, alguns milissegundos, temos o pulso, depois a corrente passa, leva-se um ΔT, um intervalo de tempo muito pequeno, a peça induzida sobe e se mantém atracada em cima e a esfera no seu curso de acordo com o tempo da largura do pulso, que corresponde ao tempo de injeção, ou seja, e o volume de injeção também, ok? Automaticamente nós temos uma queda de pressão. Agora aconteceu a diferença de potencial, aquilo que nós falamos. A dinâmica está acontecendo. Então, só relembrando, primeiramente o módulo manda uma tensão elétrica. Se tem uma tensão elétrica na bobina, tem uma corrente elétrica. Logo em seguida, o campo magnético gerado por essa corrente elétrica, que gerou um campo magnético, gerou uma indução magnética, atrai a peça induzida, derruba a pressão. Se derrubou a pressão aqui, a pressão que é a do reio se mantém presente. É claro que esta pressão que está na linha do ombro da agulha do bico é a pressão maior que 200 bar de pressão, no mínimo. A pressão automaticamente aqui, que está do reio, é uma pressão que vai ter que vencer a força da mola, por isso que no mínimo 200 bar de pressão. Então, esta pressão é, sem dúvida nenhuma, em torno aí da mola de 110 bar, 120 bar de pressão, 140 bar, depende da aplicação. Por isso que o sistema, de um modo geral, precisa de uma pressão de, no mínimo, 200 bar de pressão para entrar em funcionamento. Automaticamente caiu a pressão, houve o curso de subida do pistão e, consequentemente, da agulha. E aqui está o curso, vejam que é escalonado. Veja, por isso que a dinâmica, por isso que nós chamamos de dinâmica. Primeiramente vem a tensão faz com que a corrente elétrica passe pela bobina, o campo magnético se forma, a peça induzida tem seu curso ascendente, ser atraído pela bobina, a válvula descarrega a pressão, o pistão da válvula e o corpo da agulha do bico que trabalham juntos sobem, e aí nós temos então a subida do curso do bastão e, consequentemente, a subida do curso da agulha. E
A agulha subindo, vai acontecer a injeção. Aonde que está a dinâmica? A dinâmica por que determinados injetores começam a apresentar problemas? Porque vejam que nós estamos falando de um curso da peça induzida que está determinado pelo curso da esfera. Só para que você possa ter uma ideia, este curso pode ser de 40 milésimos, podendo chegar até 65 milésimos. Então vejam que esses pontos, como a válvula, como o bastão, a agulha, são cursos. Por isso que, se a peça induzida, se a esfera sofre um assentamento, um desgaste no assentamento, no seu assentamento, ela desce, automaticamente o prato induzido fica distante da bobina. Isso com certeza vai fazer com que o tempo de atracamento seja mais demorado, porque a peça induzida fica mais distante, e você tem a dinâmica da injeção acontecendo mais tarde. Mas o final já está determinado pelo pulso que o módulo tira. Então, quanto mais atrasado é o comportamento da peça induzida por ser atraído por qualquer motivo, mais atrasado é a injeção, menor é o volume de injeção injetado. Ok? Aí você pode dizer assim, mas o módulo não compensa isto? Ele vai tentar dentro da dinâmica que foi projetado, que foi programado. Tem uma tolerância, por isso que quando sai fora dessa tolerância, começa a gerar um código de falha indicando. E, sem dúvida nenhuma, se há um atraso de injeção, há um volume de injeção menor, a perda de potência, a perda de torque, consequentemente perda de potência, e aquele cilindro ele não realiza o trabalho a qual se destina. Por isso que é importante nós conhecermos a dinâmica de funcionamento para que, quando estivermos fazendo um diagnóstico, nós possamos avaliar melhor. Bom, pessoal, sem dúvida nenhuma nós estamos atendendo aí a várias solicitações para falar especificamente dos injetores. E eu achei, sem dúvida nenhuma, oportuno nós falarmos dessa dinâmica para que seja o start, para que nós possamos trazer informações mais relevantes com relação a ajuste, por exemplo, dos injetores, onde se ajusta. Então, à medida que nós formos trazendo mais informações referente a esse tema de injetor, aí você pode dizer assim, mas é o injetor Bosch e o denso, e o sim é o mesmo princípio, ok? É o mesmo princípio, ou seja, tem que existir diferença de potencial hidráulico para que haja a injeção, ok?